que é o nosso ex-prefeito de Angra dos Reis, nosso ministro. Para nós foi um prestígio enorme a sua passagem no Ministério da presidente Dilma, e nosso deputado, colega e amigo, deputado Luiz Sérgio, a quem concedo a palavra e peço, se tiver que direcionar alguma pergunta, que nomeie antes a quem se vai dirigir. A excelência tem até 3 minutos regimental. Senhor presidente, senhores e senhoras, primeiro, o Rio de Janeiro, em qualquer município que você chega, sempre tem uma placa contra a covardia do Rio, na luta que nos unifica da questão dos royalties. Nós poderíamos usar essa mesma expressão no que se refere a Angra dos Reis, contra a covardia com Angra dos Reis. Segundo, que o tempo é curto, eu vou tentar reduzir. Segundo, essa audiência pública ela é muito importante, né? Mas indiscutivelmente aqui a ausência de 2 secretários de Estado, o do Júlio e do Mink, ela não permite um confronto mais direto com aqueles que têm muita importância nesse tema que estamos debatendo. A terceiro, essa velha história de morte de Boto. Precisa deixar claro, no empreendimento de construção de cais, a parte de maior impacto é sempre a dragagem. E as obras que foram aprovadas em Itaguaí, como o estaleiro militar, a Companhia Siderúrgica do Atlântico, aquele cais de mais de quilômetros adentro da Bahia, estão sendo feitas enormes dragagens e dragagens que serão permanentes, porque sempre haverá necessidade contínua de dragagem. O que nós poderíamos discutir é se o bota fora desta dragagem se já está trazendo impacto ou não na biologia marinha da Ilha Grande. Alguns pescadores já afirmam que sim. Embora aquele empreendimento seja importante, eu achava que isto sim é que nós deveríamos estar analisando. E mesmo a movimentação de navios para a exportação dos produtos da Companhia Siderúrgica do Atlântico passarão a poucos metros da Ilha Grande. Então nós teremos uma grande movimentação de cargueiros para exportar os produtos siderúrgicos da Companhia Siderúrgica do Atlântico. Agora, nos últimos anos, nós vimos no Rio de Janeiro empreendimentos polêmicos serem aprovados. O polo petroquímico, a Companhia Siderúrgica do Atlântico, o estaleiro militar para a construção dos submarinos por propulsão nuclear e a usina nuclear Angra 3. Preciso deixar claro, no que se refere à usina nuclear Angra 3, o deputado Mink historicamente sempre foi contrário. Por que ele licenciou como ministro do Meio Ambiente? Porque o governo federal era a favor, e porque o governo do Estado era a favor. Então, num governo, quer seja o governo federal, quer seja um governo municipal, quer seja um governo estadual, não existe decisão única e exclusivamente técnica. Os dados técnicos são importantes para subsidiar uma decisão política. E nesse aspecto, a posição técnica do Júlio Bueno, que é um técnico respeitável da Petrobras, ela será importante. Os dados técnicos do Mink, que é um ambientalista, será importante, mas a decisão final ela é política e caberá ao governador Sérgio Cabral essa decisão. Então, ele é um democrata, está ouvindo, mas essa é uma decisão técnica. A outra questão que nós temos nessa audiência pública aqui, 3 pré-candidatos a prefeito de Angra dos Reis. Fernando Jordão, Aurélio Marques e Conceição Raba. E Leandro Silva, que está aqui do meu lado, 4. Seria importante também aqui que nós pudéssemos pactuar que nós não vamos aceitar aqueles que, na luta pela preservação em Angra dos Reis, querem enfiar a goela abaixo projetos imobiliários e turísticos na Ilha Grande, como se a Ilha Grande fosse uma propriedade deles. Então, o debate de resort na freguesia de Santana, no Saco do Céu, é preciso debater que Angra dos Reis é de todos, não é só daqueles que se intitulam o dono da cidade. E aí, só para poder verificar, o Fernando Jordão aqui falou da APA de Tamoios. Recentemente, o nosso governador, Sérgio Cabral,
modificou, fez um decreto que modificou o decreto que criou a APA de Tamoios e com isso está permitindo a legalização de muitos empreendimentos. Eu acho que ele está correto. Agora, esta decisão que modificou o decreto que cria a APA de Tamoios não é uma decisão técnica, é uma decisão política. E aqui nós precisamos de uma decisão política. E isso nós vamos precisar caminhar por isso. Mas Deputado como eu tenho... Luiz Sérgio, tempo esgotado. Então eu farei as duas perguntas. Concluir. Então eu farei as duas perguntas. Primeiro, ao Paulo Pechinat. Eu estive com o Paulo Roberto, secretário de abastecimento da Petrobras, e ele disse que, diante do plano de expansão da Petrobras e do que representa o pré-sal, haveria a necessidade dos 2 empreendimentos, porque Maricá seria para abastecer o polo petroquímico e a modernização de Angra dos Reis seria para a exportação. Então, nessa audiência pública, eu gostaria de ter a informação se realmente nós precisamos ou não dos 2 empreendimentos. A outra pergunta, grande parte do petróleo exportado pelo Brasil hoje está sendo exportado pelo terminal de Angra dos Reis. Não sendo possível por Angra dos Reis, por onde esse petróleo seria exportado? Aqui por São Sebastião e o Rio de Janeiro perderia a posição de grande exportador de petróleo para o estado de São Paulo. Aqui também temos que ter uma posição em defesa da economia do nosso estado. As 2 perguntas que eu deixo. Me permitem. Obrigado, deputado Luiz Sérgio. Eu, então, passo a palavra ao doutor Cláudio Campos, a quem foi dirigida a primeira pergunta. Bem, deputado, na verdade, com todo esse cenário hoje que nós temos aqui de pré-sal, do incremento de abastecimento, quer dizer, a demanda por combustíveis no país tem crescido uma taxa bastante alta, bem acima do que tem sido o crescimento do país. Então,